Oi, meu nome é Bruno e hoje eu vou listar 10 séries que deveriam ter sido minisséries. A essa altura eu já assisti séries o suficiente para poder dizer que, às vezes, algumas produções não sabem quando parar. E nesse sentido eu selecionei 10 séries que, na minha opinião, teriam sido melhores caso fossem minisséries. Mas antes, só para ficar bem entendido, minissérie é uma série limitada. O número de episódios pode variar, mas basicamente minissérie é uma série que se resolve dentro de uma única temporada. Então, tendo entendido isso, vamos começar. Em 10º lugar eu coloquei a série Squid Game, que no Brasil se chama Round 6. Eu imagino que você deve estar pensando, Bruno, você nem assistiu a 2ª temporada ainda, como que você sabe que não vai ser incrível? E a minha resposta pra isso é verdade, eu realmente não sei. O que eu sei é que eu não sei como eles vão conseguir superar a 1ª temporada sem ficar apelativo. Porque parte do que fez Squid Game ser tão incrível foi o elemento da surpresa, e isso não existe mais. Logo, eu não duvido que apostem no choque pra gerar uma reação. Mas eu realmente tenho dificuldades de imaginar o futuro dessa produção, porque tecnicamente a história proposta já foi concluída. Então eu acho que a série deveria parar enquanto ainda faz sentido. E pra mim faz todo sentido Squid Game ser uma minissérie. Em 9º lugar eu coloquei a série Once Upon a Time, que no Brasil se chama Era Uma Vez. Eu já falei sobre Once Upon a Time em um outro top 10 e naquela ocasião eu disse que eu irei repetir aqui. A série deveria ter sido uma antologia. E antologia é o mesmo que minissérie nesse contexto, porque eu estou sugerindo histórias desconectadas, ou seja, um conto de fadas por temporada. Como eu disse no outro vídeo, o grande problema da série pra mim foi insistir em colocar os personagens originais em situações que não os cabiam, o que eventualmente me impediu de continuar assistindo a produção. Então, se Once Upon a Time tivesse sido uma série de minisséries, eu realmente acho que ela teria sido mais consistente por mais tempo. Em 8º lugar eu coloquei a série Heartstopper, que no Brasil também se chama Heartstopper. Assim, eu me segurei pra não assistir essa série quando saiu, porque eu sabia que eu não tinha mais idade, mas depois de umas 2 semanas eu acabei cedendo. E tipo, eu de verdade fiquei apaixonado por Heartstopper. E é por eu ter gostado tanto do que foi a 1ª temporada que eu tenho pena de assistir o que virá em seguida, porque não precisa ter lido o material original pra saber que aquela relação não seguirá sem conflitos. Então eu tenho medo da série virar um Heartbreaker. Mas sério, pra mim a 1ª temporada terminou tão bem que se aquele fosse o final da série, eu teria ficado muito feliz. Mas a 2ª temporada estreia daqui a alguns dias e só me resta aguardar e me preparar para o inevitável. Mas eu de verdade quero muito estar errado. Em 7º lugar eu coloquei a série Heroes, que no Brasil também se chama Heroes. Eu vou ser um pouco do contra aqui, porque diferente de muitas pessoas, eu não odiei o restante da série. Mas não dá pra negar que após a 1ª temporada, que foi muito bem desenvolvida, Heroes nunca mais se encontrou narrativamente. Agora, o suposto grande motivo do caos que a série virou foi a greve dos roteiristas de 2007. Mas pra mim, Heroes é o clássico caso de uma história que tentou se superar, mas que se perdeu no excesso. E sem dúvidas é por isso que a série é mais lembrada hoje como um dos maiores poderia ter sido da história da TV. Mas, na minha opinião, ela simplesmente deveria ter sido uma minissérie, porque a 1ª temporada funciona muito bem sozinha. E em 6º lugar eu coloquei a série Severance, que no Brasil se chama Ruptura. Ok, estamos falando agora de uma das melhores séries que eu assisti em 2022, série essa da qual eu não tenho o que reclamar. Porém, rolou uma confusão aqui, porque eu assisti Severance inteira achando que era minissérie pra no final descobrir que era série, o que sim me deixou um pouco frustrado. Mas o motivo pelo qual eu coloquei Severance nessa lista, mesmo estando ansioso pela 2ª temporada, é porque a série está com problemas de produção. Basicamente, os 2 roteiristas-chefes tiveram um desentendimento criativo e isso pode significar várias coisas, mas aparentemente significa que não existe um consenso sobre o rumo da história. Então, como eu já enxergava Severance como uma minissérie enquanto eu assistia, sabendo dessas complicações eu estou mais convencido de que deveria ter sido mesmo. Em 5º lugar eu coloquei a série Revenge, que no Brasil também se chama Revenge. Às vezes eu me pego com saudades de Revenge, mas quando eu me lembro do que ela virou, eu fico aliviado que acabou. Mas assim, a série chegou com uma proposta muito envolvente e teve uma 1ª temporada muito boa, mas no final do 1º ano ficou claro que os responsáveis pela história não entendiam os limites dela. Algo que ficou ainda mais escancarado quando perderam a oportunidade de ouro de encerrar a série com um final decente no final do 3º ano. Mas por mais que eu ache o final da 3ª temporada satisfatório, Revenge tinha tudo pra ter sido uma excelente minissérie. E talvez se tivesse sido o caso, eu me lembraria da série com prazer e não com pesar. Em 4º lugar eu coloquei a série Westworld, que no Brasil também se chama Westworld. Colocar Westworld nessa lista é um pouco contraditório. Eu digo isso porque ela está no meu top 10 de melhores séries de 2018
e na ocasião ela entrou pela segunda temporada. Só que, considerando que a terceira temporada foi uma das minhas maiores decepções no mundo das séries e que a série foi cancelada na quarta temporada, analisando agora, ela definitivamente deveria ter sido uma minissérie. Apesar de eu gostar muito da segunda temporada, a primeira temporada é perfeita e se tivesse terminado lá, teria terminado muito bem. Mas não foi o caso e no excesso de ambição, Westworld acabou sem fim. E isso é algo que eu acho que ninguém nunca imaginou que fosse acontecer com uma série que literalmente tinha a intenção de ser a nova Game of Thrones. Em terceiro lugar, eu coloquei a série 13 Reasons Why, que no Brasil se chama Os 13 Porquês. Até hoje eu não assisti a última temporada, e eu não assisti como uma forma de protesto, porque 13 Reasons Why é uma série extremamente responsável. Mas para fazer o argumento do vídeo, eu sinto que se a série tivesse sido uma minissérie, seria mais fácil passar pano para a história. Porque por mais que tenham explorado um tema delicado em uma narrativa leviana, ainda talvez meio que dava para comprar a ideia de que havia boas intenções. Mas da segunda temporada em diante, ficou claro que a Netflix não estava nem um pouco preocupada com os jovens que consumiam a série. Jovens esses que definitivamente não entendiam o que estavam assistindo, porque viviam romantizando os personagens tóxicos da trama. Então eu diria que as temporadas que seguiram a primeira não só foram desnecessárias, mas foram também um verdadeiro desserviço social. Em segundo lugar, eu coloquei a série How to Get Away with Murder, que no Brasil se chama Como Defender um Assassino. Eu tive uma relação bem próxima com essa série nos primeiros anos, mas algo que eu sempre defendi era que How to Get Away with Murder não deveria ter mais que 3 temporadas. E eu coloquei 3 temporadas como limite porque eu sabia do potencial que a história tinha para ficar repetitiva, o que acabou acontecendo. Mas apesar de terem tentado inúmeras vezes, os roteiristas nunca conseguiram superar o mistério do primeiro ano. Agora, eu fiz uma review da série quando ela acabou e se você quiser, você pode estar conferindo aquele vídeo para entender melhor essa minha posição. Mas How to Get Away with Murder, assim como Revenge, tinha tudo para ter sido uma minissérie excelente, mas preferiu ser só mais um guilty pleasure. Em primeiro lugar, eu coloquei a série Big Little Lies, que no Brasil também se chama Big Little Lies. Big Little Lies é um trauma que eu tenho e que eu acho que eu vou carregar pro resto da minha vida, mas realmente é uma pena. É uma pena porque aqui estamos literalmente falando de uma produção que nasceu como minissérie, ganhou vários prêmios como minissérie, mas que infelizmente virou série. E eu digo infelizmente porque Big Little Lies era uma minissérie perfeita. Originalmente ela tinha 7 episódios nos quais a história foi brilhantemente desenvolvida e resolvida, e quando você chega no final original, você sente que assistiu algo especial. Mas, como bem disse a Tina Fey uma vez no Globo de Ouro, estamos falando de Hollywood. E em Hollywood, quando algo parece funcionar, vão continuar fazendo até todo mundo odiar. E foi exatamente o que aconteceu, porque nem a Meryl Streep conseguiu salvar a desastrosa segunda temporada. E assim, eu de verdade queria ter gostado do segundo ano, mas nesse caso, de fato, só dá pra ir pra baixo quando se atinge o topo. E Big Little Lies foi de minissérie premiada pra uma série narrativamente estragada. Mas é isso, gente. Nesse vídeo eu basicamente tentei propor uma ideia que pode ter feito sentido pra você em alguns casos, mas nem um pouco em outros. E tá tudo bem, porque, enfim, isso aqui não vai mudar nada. Então, seja como for, eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. E nesse vídeo teremos uma participação do meu cachorro, que decidiu latir enquanto eu estou gravando esse vídeo, para tornar esse processo um pouco mais longo e tortuoso. Eu adoro quando ele faz isso. Mas é isso, gente. Nesse vídeo meu cachorro decidiu participar. E vamos ter que esperar ele parar pra gente continuar. Vocês já viram meu copinho de The Office? É nesse copo que eu me hidrato durante essa gravação, que pode demorar 1 hora, pode demorar 2, depende do dia, pode demorar nada, porque às vezes eu desisto no começo do vídeo.